Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre como ensinar escala no ensino fundamental. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e eu queria te fazer uma perguntinha. Você já se inscreveu no meu curso aqui embaixo, o curso de BNCC, para saber tudo o que você precisa saber sobre a BNCC? Para planejar passo a passo, montar projeto, fazer tudo que você precisa com a BNCC de forma prática dentro da sua sala e ainda verificar os resultados para ter certeza que está sendo positivo? Lá a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp onde eu tiro suas dúvidas, onde você troca ideia com seus colegas. Tem um planner super bacana que você vai usar para planejar e colocar em prática tudo que você aprendeu no curso lá na sua sala de aula e ainda avaliar os resultados para saber exatamente o que está sendo bom para você. Bom, vamos falar da escala no ensino fundamental. A escala é aquela matéria que a gente não sabe se dá na matemática, se dá na geografia, se dá nos dois, como é que é. E como é que a gente começa? Parece tão abstrato para as crianças. Então, a gente começa a trabalhar a escala em malha quadriculada. Apresente para a criança um desenho, uma malha quadriculada com quadros maiores e peça para ela refazer, né? Para ela repetir aquele desenho numa malha quadriculada menorzinha. Mostre também, né, desenhos em malhas maiores passando para malhas menores. Quando você fizer isso com a sua criança, ela vai perceber que o desenho aumenta ou diminui. E aí você vai introduzir vocabulário com essa criança. Então, aumentou é ampliar. Diminuiu é reduzir. A criança já sabe. Algumas crianças já têm essa noção, outras não usam por causa do vocabulário mais pobre. Então, aumentou, ficou grande, ampliou. Diminuiu, ficou pequeno, reduziu. Então, aí você está introduzindo vocabulário. À medida que a criança já entendeu, ampliou e reduziu, você vai usar malhas quadriculadas de quadros do mesmo tamanho. Aí já é um desafio maior, tá vendo? Então, aqui nessa malha quadriculada, eu fiz um desenho usando 4 quadrinhos. Lá na outra, né, eu fiz um quadrado, usando 4 quadradinhos. Lá na outra, eu já usei mais quadradinhos. Eu fiz ela com 16, por exemplo, né? Então, ficou 4, 4, 4, 4, 4. Aí, você vê que ampliou. Você aumenta um quadradinho em volta, né? Sempre mantendo um padrão para a criança ver o quanto aumenta ou quanto reduz. Ou você dobra o tamanho, você, né, diminui pela metade. E aí você vai fazer com a criança para ela perceber ampliação e redução contando quadrinhos. Então aqui a gente tem os quadrinhos do mesmo tamanho e a criança que fez a ampliação ou a redução calculando o número de quadrinhos, aumentando ou diminuindo. Aí você vai fazer assim e depois, quando você já ensinou, quando a gente trabalha a multiplicação, uma das ideias da multiplicação é a proporcionalidade, certo? Então, depois de trabalhar a multiplicação com a criança, a proporcionalidade, a criança já é capaz de começar a fazer escala sem o auxílio da malha quadriculada. Então, eu tenho lá no meu pátio um quadrado que tem 1 metro de lado. Eu quero fazer uma escala onde ele vai ter. Eu quero fazer um desenho em escala em que 1 centímetro represente 1 metro, 2 centímetros representem 1 metro. Eu quero fazer uma ampliação desse quadrado lá no pátio, onde 1 metro se torne 3, e aí a criança já vai saber multiplicar e fazer lá o quadrado de 3 metros de lado, ou aqui no meu desenho, fazer 1 centímetro para cada metro, 2 centímetros para cada metro. Então, é assim que a gente trabalha a escala. Quando a gente trabalha, faz desenho no pátio, faz desenho no caderno, né? Quando a gente faz os desenhos no caderno, só no caderno, a noção de ampliação e redução é ótima. Mas quando você faz lá no pátio um desenho que não cabe no caderno e depois reduz ele para caber no caderno, você está dando uma noção melhor para a criança da escala lá da geografia.
Porque lá na geografia, a gente vai usar 1 centímetro para 1 quilômetro, a gente vai usar, né? Então, assim, ou mais, né? Mais quilômetros, mas para entender que o mapa é uma representação em escala do que está, né? Do lugar que a gente está representando, para a criança ter essa noção da representatividade em escala. Eu esse ano estava conversando com os meus alunos estão no primeiro ano e ainda não está na hora, né, de estudar dessa maneira, mas os meus alunos estão no primeiro ano e ali em abril a gente canta na escola e a música era por minha conta, eu escolhi a música Pindorama por causa do 22 de abril e para as crianças não cantarem aquilo sem saber de onde veio, o que é, para não repetir igual papagaio, fiz um desenho no quadro e fui mostrar para eles, né, Brasil, Portugal, olha a diferença, o tamanhão que é Brasil, o tamanico que era Portugal, e Portugal navegou para cá e descobriu o Brasil e tal. Aí eu tenho uma aluna que ela foi a Portugal esse ano com a família e ela falou, professora, eu fui lá, não é, tá? Portugal não é desse tamanho aí porque eu fui lá e é grandão. Então, assim, essa noção de quando você desenha no pátio e vem e desenha aqui, então aqui 1 centímetro valeu para 1 metro, lá no mapa 1 centímetro vale para 10 quilômetros, vale. Aí ajuda a criança a compreender por que o mapa pode ser tão pequenininho e sendo pequeno, você mantendo a mesma escala, Brasil tá grande, Portugal tá pequeno, né? Mas a gente também pode, se a gente tiver escalas diferentes, a gente vai ter um Portugal grande, então isso é importante para a criança entender essas representações. Eu espero que eu tenha te ajudado. Então, ó, malha quadriculada, primeiro 4 malhas quadriculadas diferentes, depois malhas quadriculadas iguais. Depois de ensinar proporcionalidade, já pode fazer sem malha quadriculada, só com as medidas e a multiplicação ou divisão dessas medidas. E ensinando a correspondência de medidas para manter a escala, para manter do mesmo tamanho, ok? Então, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Espero que essa aula também ajude os seus alunos. Manda para todo mundo, vamos divulgar, vamos ajudar esse canal a crescer e ajudar mais pessoas. Um grande beijo e até a próxima!